Estamos iniciando mais um programa Diálogo Eucarístico, o primeiro do ano de 2020. A paz do Senhor a todos que acompanham esse programa pelo Facebook da Paróquia Santíssima Trindade. E hoje estamos com o psicólogo Tiago Rodrigues, que vai falar um pouco sobre a inteligência emocional. Gostaria, Tiago, um prazer. Obrigado por ter aceito o convite. Eu gostaria que você apresentasse um pouco para os nossos telespectadores. Certo. Eu sou formado em psicologia desde o ano de 2015. Eu tenho especialização na área de psicologia organizacional, que é uma área onde a gente faz um trabalho mais voltado para tanto as empresas como para os colaboradores dessas empresas, e foi mais ou menos através dessa proposta que eu cheguei até a igreja, trazendo então aí a proposta dos treinamentos que nós fizemos juntamente aqui com a paróquia para os... me fugiu o nome. Para os paroquianos. Para os paroquianos, para as pessoas, para que elas pudessem dar uma maior atenção às suas comunidades e de que formas elas conseguiriam se aprimorar para que elas pudessem ter mais acolhimento, mais empatia e mais outras coisas que são importantes aí nesse processo de, enfim, da vida na paróquia e na comunidade, E já estamos fazendo esse trabalho aqui desde o ano de 2018, desde o início do ano de 2018. Então a gente já está... Já está com um tempinho já. Já estamos aqui há um tempinho. E não se falava muito sobre a inteligência emocional, Sim. Só que esse assunto ele já veio à tona, a gente já escuta a falar mais sobre a inteligência emocional. Então, nada mais justo que a gente começar o que é inteligência emocional. Bom, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa definir quando vai falar sobre inteligência emocional é que a gente está falando de dois conceitos que vêm juntos, A gente, primeiro de tudo, está falando sobre inteligência, que muito tempo foi compreendida de uma determinada forma, e sobre as emoções, o que também por muito tempo foi compreendido de várias maneiras aí. Quando a gente falava em inteligência, principalmente num âmbito talvez mais acadêmico, talvez de uma forma mais fechada, a gente estava sempre falando de uma performance de resultado. É tanto que existiam os testes de QI, por exemplo, de coeficiente de inteligência. Esses testes eles se propunham a medir aí, mais ou menos quanto era a inteligência do indivíduo. A gente pode falar como exemplo, o QI do Albert Einstein era de 160. Então, qualquer coisa acima disso, esse indivíduo, esse sujeito, ele seria considerado ou muito inteligente ou abaixo, ele estaria sempre abaixo dessa escala. E por muito tempo a inteligência ela foi compreendida dessa maneira. Ela foi colocada como algo que você poderia sim, que você poderia acessar, que você poderia melhorar, que você, através do estudo, você poderia desenvolver, mas era quase como se fosse um tipo de talento, Era mais ou menos assim, fulano é inteligente e o outro nem tanto, Então, o que eu percebo que a inteligência emocional traz diferente disso é a proposta de que cada um pode sim se melhorar, Pode, de certa forma, pode alcançar uma espécie de QI que não é quantificado da mesma forma como era quantificado antigamente. E aí o segundo ponto que a gente pode falar seria sobre as emoções, Todos nós temos emoções e sentimentos, mas dificilmente nós prestamos atenção neles, Ou a não ser que eles venham como ondas muito fortes. É muito comum, por exemplo, no processo clínico, pacientes que chegam se dizendo assim tomados pelos sentimentos, Como, por exemplo, num processo de depressão, a gente está vendo que a pessoa está totalmente tomada por um tipo de tristeza. E por que essa tristeza não foi vista antes, ou por que ela não foi... Por que não houve lugar para ela antes? Então, porque dificilmente a gente consegue identificar isso como emoção ou sentimento. A neurociência, hoje em dia, ela faz uma diferenciação a respeito disso. Ou seja, primeiro de tudo, a emoção
ela está um passo atrás do sentimento no sentido de que a gente sente primeiro. É muito comum, e talvez seja mais comum aqui no Ceará, a gente ouvir as pessoas dizendo que estão com uma coisa ruim e localizarem essa coisa ruim no peito, né? Dizer, enfim, tem vários e vários nomes, né? Mas nem sempre elas conseguem dizer que isso é tristeza, nem sempre elas conseguem dizer que isso é melancolia, nem sempre elas conseguem dizer que isso é nomear isso de uma forma que fique fácil de que todos nós que a gente vai compreender. O que acontece muito é confundir o sentimento com a emoção. Sim. São duas coisas diferentes. Porque esse primeiro ponto, essa coisa ruim que eu citei agora, que normalmente as pessoas localizam no peito, isso é emoção. O sentimento seria o quê? Isso é tristeza, isso é luto, isso pode ser melancolia, isso é... Enfim, isso pode ser alegria. Isso pode ser qualquer outra coisa. Vai variar de pessoa para pessoa. Vai variar de pessoa para pessoa. Mas, normalmente, a gente está falando da emoção quando a gente está falando de um tipo de coisa que acontece no corpo. Né? Então, por exemplo, antes de começar eu fico nervoso, a minha mão ela vai suar, a minha boca ela vai secar um pouco. E aí, com o tempo, eu posso dizer, não, é porque eu estava nervoso, mas a emoção chegou primeiro. Entende? Então, assim, vai por esse caminho. Qual é o lado bom da gente conseguir entender o que é que está aparecendo enquanto sentimento e emoção aí? Para que a gente consiga identificar. A partir do momento que a gente consegue identificar, a gente consegue lidar com a questão. Porque é muito difícil de dizer se uma pessoa, por exemplo, ela está sofrendo de luto ou se ela está sofrendo de depressão, se ela não consegue diferenciar uma coisa da outra. Então a inteligência emocional ela vai por esse caminho, o caminho da identificação de sentimentos. E qual a influência da inteligência emocional no nosso dia a dia? Bom, eu acho que ainda hoje em dia é pouca, né? A gente vive numa espécie de organização social que não dá prevalência aos sentimentos. A gente está falando hoje em dia, principalmente, de resultado. A gente está falando muito sobre a necessidade de performar determinadas coisas, né, na sociedade, como, por exemplo, seja assertivo, seja não se preocupe com isso, ou não olhe para as coisas assim, não deixe nada de negativo te derrubar. E isso é uma espécie de escudo. Então, tudo aquilo que é negativo de fora, eu vou fazer um escudo. E tudo aquilo que é negativo de dentro, eu não vou identificar. Simplesmente porque talvez eu não tenha como identificar. Eu não fui ensinado a identificar isso. Né? A gente não fala sobre inteligência emocional o básico. Né? Tudo bem que é uma teoria relativamente nova, né? A gente está falando aí mais ou menos dos anos 80, se eu não estou enganado, quando ela foi criada por um psicólogo, mas ainda assim é uma coisa que a gente escuta falar aqui ou ali. É como, por exemplo, a definição dos sentimentos e emoções. Antes de eu dar essa definição, se eu lhe perguntasse o que você sente, é sentimento ou é emoção? Normalmente as pessoas elas levam uns 2 ou 3 minutos para tentar formular uma resposta válida a respeito disso. Então, qual é o lugar da inteligência emocional no nosso dia a dia? Eu diria que é pequeno ainda hoje em dia. Eu diria que poucas pessoas passam algum tempo olhando para si mesmas e tentando identificar o que é que elas estão sentindo. Eu diria que a gente ainda está num caminho... Ainda está engatinhando. Ainda está engatinhando porque... Até porque, como eu disse, como a gente está se organizando de uma determinada forma, e essa determinada forma tá dando mais destaque a tudo aquilo que é de performance, a tudo aquilo que é enfim, chegue a 1 milhão antes dos 30, seja a melhor pessoa que você conseguir ser. A gente está sempre falando sobre metas e metas e metas e metas. E nem sempre essas metas elas estão ligadas ao autoconhecimento.
talvez o grande sonho de uma pessoa não seja chegar ao primeiro milhão antes dos 30. Talvez para algumas pessoas o que a gente conhece e reconhece como prosperidade não seja uma conta bancária cheia de dinheiro. Pode ser que seja, e tudo bem também. Mas nem sempre é isso. E a gente tá construindo as coisas nessa lógica. Existem recortes sociais, de classe social, que a gente poderia fazer também, mas aí eu acho que a gente aprofundaria muito. Nesse primeiro momento, acho que a gente pode começar a pensar o porquê que a gente não olha pra gente mesmo com tanta atenção. Há um tempo atrás, na época do meu estágio, do estágio em que eu fiz com clínica e tal, na faculdade, antes de me formar há pouco tempo, eu recebi uma pessoa que tinha perdido uma pessoa da família, né, uma pessoa muito importante, e ela me disse que as pessoas elas estavam achando que ela estava demorando muito tempo para se recuperar. E quando eu perguntei quanto tempo era isso, era mais ou menos 2 meses. Eu não sei quem é que criou esse medidor de tempo em que uma pessoa ela não pode ficar em luto por 2 meses. Mas naturalmente é um processo onde o sujeito ele não está conseguindo lidar com a dor do outro. E a gente não pode falar de inteligência emocional sem falar desse processo de empatia também. Vamos dar um alô para quem está nos assistindo: João Carlos, Edith, Crispim. Uma boa noite a todos. Como nós podemos... Existe uma forma de desenvolver a inteligência emocional, Thiago? Existem vários passos em que a gente pode falar sobre o desenvolvimento, né, da inteligência emocional. Eu acho que o principal deles é que a gente possa prestar atenção nos nossos sentimentos. Esse é o primeiro passo, né? Prestar atenção nos seus sentimentos e, a partir daí, tentar identificá-los. Porque ninguém vai poder dar uma melhor definição do que é que você sente do que você mesmo, né? Na minha profissão, as pessoas elas chegam com uma série de fantasias de que, de repente, elas vão me falar uma coisa ou outra, e a partir dali eu já vou dizer, bom, então você está sentindo isso, e a partir disso você deve fazer. Não é dessa forma, né? A gente trabalha com fala, e eu sempre brinco com alguns pacientes que chegam assim, e a gente trabalha com fala e não com bola de cristal, né? Esse não é o processo, a gente não adivinha, a gente não tenta adivinhar, porque só quem pode falar sobre você é você mesmo, né? E a partir do reconhecimento desses sentimentos é que a gente pode, de fato, tentar fazer aí uma mudança deles, ou passar para o próximo passo, né, que seria o autocontrole. No autocontrole eu gosto de abrir um parêntese, né? Aqui a gente está falando sobre pessoas que têm essa possibilidade, né? A gente está falando para um público muito amplo, a internet ela vai falar com basicamente todo mundo, e eu não quero dar a impressão de que assim, qualquer pessoa consegue ter autocontrole, né? Existem pontos específicos, por exemplo, uma pessoa que tem um distúrbio de ansiedade, ela não vai conseguir controlar essa ansiedade dela só porque ela quer. Né? Uma pessoa que está num processo de depressão, ela não vai conseguir controlar a depressão só porque ela está dizendo assim, a partir de hoje eu não vou me sentir deprimida ou triste. Né? Isso pode fazer parte do processo dela, ela pode se encorajar a isso, mas eu não diria que é uma boa coisa que ela se cobre a respeito disso, porque nem sempre é possível, né? E existem outras formas de você chegar nesse autocontrole. Mas o autocontrole é o segundo passo, né? Como eu vinha falando. O primeiro é o reconhecimento, o autoconhecimento, e o segundo o autocontrole. Por quê? Porque a partir do momento em que você, de repente, identifica que você está com muita raiva de alguém ou de uma situação, você pode criar estratégias para lidar melhor com isso, sem que seja, por exemplo, explodir com essa pessoa, se afastar de qualquer tipo de diálogo, ou até mesmo dificultar o processo em que vocês poderiam
ter, de repente, de se acertarem e ter um bom diálogo e resolver as questões. A questão também é do autoconhecimento, né? Quando você começa a se conhecer, já que você é aquela pessoa estourada, né, você pode criar alguns atalhos para não... Se você sabe que aquilo ali vai ter uma discussão, né? Vai ser uma discussão, você pode até um pouco evitar, dar uma volta. Você pode fazer esse caminho de evitar, mas uma das coisas que, assim, que a gente vem descobrindo a partir da neurociência é que o cérebro ele aprende. E que não existe... e que aquele ditado de que cachorro velho não aprende truques novos é uma bobagem. Né? A gente está falando que o cérebro ele vai sempre aprender alguma coisa. Então, se no primeiro momento você não se sente preparado, você pode sim evitar entrar numa briga ou entrar numa discussão, mas seria interessante que você também se desafiasse a ter outros comportamentos. Né? Porque uma das coisas que a gente pode pensar é que fulano não é esquentado. Ele está esquentado. Talvez ele tenha estado esquentado por 20 anos da vida dele, ou por 30, ou por 40, ou por 50, mas ele pode sim desenvolver outros tipos de comportamento a partir daí. Né? Nada na personalidade humana é imutável. Tudo isso pode ser trabalhado. Todas essas questões. Aqui a gente está tomando como exemplo... por exemplo, a irritabilidade, porque talvez seja uma forma muito mais fácil das pessoas elas conseguirem compreender do que é que a gente está falando, né? Um autocontrole frente a uma possível resposta reativa de irritação. Mas a inteligência emocional, se ela é bem trabalhada e diante das possibilidades de cada um, ela pode lhe ajudar em vários outros pontos, em vários outros trajetos que você pode traçar na sua própria vida. A inteligência emocional, ela sendo trabalhada no indivíduo, ela, você até falou com que pode levar para outras áreas. Ela pode ajudar na questão da ansiedade? Se a gente não está falando de um distúrbio, né? Se a gente não está falando do processo de doença, ela pode ser uma forma de você reconhecer que você é um indivíduo ansioso. Né, e que você pode criar, de repente, formas de lidar com isso. Por exemplo, tem pessoas que têm ansiedade, mas que não têm o distúrbio de ansiedade. As pessoas que são ansiosas, se elas conseguem, por exemplo, ir para o contraponto, que seria fazer uma meditação, elas estariam entrando em contato com o autocontrole. Elas estariam conseguindo gerir esse processo de ansiedade deles. Né? As pessoas que têm um distúrbio de ansiedade, aí a gente está falando de uma coisa um pouco mais profunda. Mas se você se reconhece apenas ansioso em algumas situações, como por exemplo, você está parado no trânsito que não anda há 2 horas e você começa a ficar ansioso por conta disso, você pode então colocar uma música, né? Você pode então tentar fazer um tipo de meditação que não vai prender totalmente a tua atenção, porque você precisa ainda estar atento ali naquele momento de fazer o carro andar, de prestar atenção se não vai passar ninguém na frente, e tudo isso que o trânsito ele exige de você, mas você pode ir encontrando estratégias para se gerir nesse processo. Mas o distúrbio de ansiedade, a gente vai falar sim sobre um tipo de tratamento que seria, em alguns casos, medicamentoso e de acompanhamento psicoterápico também. Vamos para perguntas dos nossos internautas. Okay. João Carlos pergunta: existe uma forma de identificar o nível de inteligência emocional de uma pessoa? Hoje em dia, eles não propõem fazer essa identificação, né? Por que talvez não seja tão interessante a gente identificar o nível de inteligência emocional de uma pessoa? Porque isso pode mudar de hoje para amanhã. Se a pessoa está num processo de autoconhecimento, ela pode não saber lidar com uma determinada situação hoje, mas amanhã ela pode encontrar uma estratégia que funcione para ela. Então, medir a inteligência, ela é mais ou menos um tipo de ferramenta do que era usado antes, quando a gente falou sobre o QI, né, que era o coeficiente de inteligência, e que a gente deu o exemplo aqui do Albert Einstein. Mas eu queria propor que a pessoa que gostaria de medir isso, que ela prestasse atenção nela, né? Ela mesma pode verificar o quanto ela já evoluiu, vamos dizer assim.
né, do que ela era antes e a partir do momento em que ela começa a identificar sentimentos e apresentar estratégias para lidar com esses sentimentos, o quanto a vida dela passa a mudar a partir daí. Entendi. Tenho outras perguntas, né? Ok. O que é a capacidade cognitiva de uma pessoa? Cognitiva. A gente vai falar sobre capacidade cognitiva, a gente está falando sobre a capacidade dela de aprender. Há um tempo atrás, antes da gente falar de inteligência emocional, se falava em vários tipos de inteligência. Por exemplo, aquela pessoa que seria um gênio em matemática, talvez ela não fosse o mesmo gênio interpretando um texto literário, né? Então, existem diferenças, né? Essas diferenças elas podem ser trabalhadas, né? Essa capacidade cognitiva ela pode ser trabalhada, mas ela está diretamente ligada ao fato de que assim você pode aprender outras formas de lidar com determinadas situações e até mesmo problemas, né? A capacidade cognitiva das pessoas está diretamente ligada a isso, né? Então, a gente tanto pode falar em questões mais práticas como em questões emocionais aí. Isso está ligado também com a inteligência emocional. Dá para avaliar as respostas emocionalmente mais inteligentes de cada pessoa? Depende. Porque aí a gente sempre vai estar falando de um processo que precisaria de um interlocutor. Eu teria que te perguntar como é que você lida, por exemplo, com uma situação de ansiedade ou de raiva. E aí eu teria que medir e dizer assim, bom, diante disso você pode melhorar ou não, né? Ou aqui você já chegou num determinado lugar que de repente pode estar muito confortável para você. O que a gente dentro do olhar psicológico, o que é que a gente propõe? Às vezes, a melhora do paciente nem sempre ela está condicionada a uma melhora que socialmente as pessoas vão aceitar, né? Às vezes, essa melhora do paciente implica num processo, às vezes, até de rebeldia, com algumas questões, né? Ela precisa quebrar alguns paradigmas. Então, a gente não se propõe a fazer essa medição. Ela pode resolver as situações de diversas maneiras, é isso? Pode. É mais complexo do que dizer assim, você tem a resposta certa ou você está dando a resposta errada. Seria mais digno seria mais inteligente que eu lhe dissesse assim, essa é a resposta certa para você? Ou isso faz eu sentir bem ou mal? Porque aí a partir daí eu consigo compreender como é que determinada resposta te afeta ou não. Então, é correto dizer que a inteligência emocional ela vai depender literalmente da pessoa. A gente sempre vai falar de um por um. A gente sempre vai ter que falar de um por um. Qualquer técnica que não seja uma técnica prática ou uma prática medicamentosa e que ela se propõe a dizer assim, eu vou aplicar essa técnica em você e ela vai dar esse resultado, eu vou aplicar essa técnica em outras 50 pessoas e ela vai dar o mesmo resultado, eu pessoalmente não acredito nessa técnica, porque cada um tem uma forma de reagir. Isso pode ser feito, por exemplo, a gente pode falar de uma resposta prática quando a gente está falando de medicamentos, por exemplo, né? Existe uma forma que o teu corpo ele vai reagir, que o meu corpo ele vai reagir diante de uma substância. Mas quando a gente está falando, por exemplo, de aprendizagem, e a gente está falando de uma aprendizagem que às vezes precisa com que a gente entre em contato com determinadas coisas que nós nunca entramos antes, talvez seja um pouco mais difícil para uma pessoa ou para outra, o que não quer dizer que essa pessoa ela não tenha abertura para ter ou para desenvolver uma inteligência emocional futuramente. Quer dizer que talvez naquele momento ela não consiga. E aproveitando, a nossa grade de programas vai aumentar, né? A Rede Ação de Graças, todos os dias vamos ter programações a partir desse mês de janeiro. Né? Na segunda-feira nós vamos ter um programa Mente Sã com o Thiago, que vai apresentar esse programa, muito legal, vamos já comentar sobre ele. Na terça-feira, a Voz da Comunidade com o apresentador Wilson Oliveira,
O nosso grande Wilson vai apresentar o programa Voz da Comunidade, onde todas as comunidades vão ter vez, né, e ficar sabendo dos problemas e ter aquela conversa legal. Na quarta-feira continuam os diálogos eucarísticos. Na quinta, Crescer na Graça com a comunidade Shalom. Na sexta-feira, com o Ressuscitado, com a comunidade Emanuel. E aos sábados, Jovem em Foco. Tiago, vamos comentar agora um pouco sobre o programa Mente Sã. Como é que vai ser esse programa? Bem legal, estou bem ansioso. Sinceramente, estou bem ansioso por esse programa. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso, né? Assim, eu queria agradecer em primeiro momento, assim, as pessoas da paróquia que me convidaram, né, para fazer parte da grade aí, né, dos programas que a gente está desenvolvendo. E, bom, o programa ele nasce com uma proposta, né, de abrir um diálogo, principalmente um diálogo que vai trazer algum conhecimento psicológico diretamente para a comunidade e, de uma forma geral, abrir esse diálogo dentro da internet, né? Então, a gente vai trazer alguns temas que podem ser bastante pertinentes para as pessoas que estão assistindo aqui a gente, né? Então, a primeira proposta é que a gente fizesse, por exemplo, uma diferenciação entre o que é um processo de análise e uma conversa com um amigo, por exemplo, né? Porque muita gente fala, bom, eu vou sentar num divã, conversar com um psicólogo, falar com uma pessoa que eu nunca vi, contar das minhas coisas, quando eu posso ir na casa do meu amigo e simplesmente desabafar. A gente vai fazer essa diferenciação do porquê que é diferente, né? Já que tudo é conversa, de certa forma. Eu estou esperando também com o meu paciente que ele fale comigo, que ele, entre aspas, desabafe, mas existem técnicas, existem coisas que são feitas e pontualmente a gente vai trazer essas diferenciações aqui no programa. Outras coisas a gente também vai aceitar, a gente vai fazer algumas entrevistas com pessoas. Basicamente, assim, as primeiras que a gente já está organizando são com pessoas da área da psicologia também, que vão falar sobre técnicas, né, que podem ajudar aí no dia a dia das pessoas para que elas possam entrar em contato consigo mesmas e até mesmo, assim, tomando como base que a gente estava falando agora da inteligência emocional, ajudar nesse processo de autoconhecimento e talvez também nesse de autocontrole. Vamos trazer alguns temas legais, né? A gente já fechou alguns temas, né? Alguns temas, se eu não estou enganado, agora a gente já tem mais ou menos uns 12 temas para ir trabalhando. Eita, e nesses temas aí, alguns deles vão ser aí por meio de entrevistas. Tem coisas que, por exemplo, como aconteceu no último bloco, eu não tinha conhecimento do que era o meta inteligência emocional. E aí dei uma pesquisada ali, era basicamente o que a gente estava conversando, né? Mas outras pessoas, por exemplo, eu pessoalmente não faço atendimento de crianças, mas a igreja e a comunidade, de uma maneira geral, ela está aberta para receber esse público. Então, eu já falei com algumas pessoas, assim, para verificar quem é que pode vir falar sobre o que a gente pode falar sobre as crianças, sobre adolescentes e de que maneira a gente pode ajudar nesse processo com eles também, né? Qual é o papel do psicólogo junto a essas pessoas, né? Junto às crianças, adolescentes e aos pais. Mais pra frente a gente vai falar sobre psicologia familiar, a gente vai falar sempre nessa lógica da psicologia. Sempre abrangendo os temas bem voltados para a igreja. Sim. Principalmente assim, temas que eu acho que vão ser bastante interessantes para a comunidade, para as pessoas que tenham interesse em se conhecer melhor e em conhecer melhor também as outras pessoas, né? Uma das coisas que a gente não aprofundou tanto falando sobre inteligência emocional é que um dos processos da própria inteligência é a empatia, né? E esse processo de empatia ele é importante porque ele me liga ao outro, né? E ele só e a gente só vai desenvolver realmente boas relações com as outras pessoas se a empatia estiver presente. Então, são coisas que a gente vai trazer e vai discutir junto com as pessoas da comunidade. A gente também vai aceitar perguntas, como foi mais ou menos esse vai ser sempre ao vivo. Bem interativo, né? Vai ser bem interativo, a gente vai aceitar perguntas, enfim, vai ser um encontro semanal toda segunda-feira, né? Estou também ansioso por esse programa. Você teria algumas considerações sobre o nosso tema? Mandar um abraço, um beijo aí para... Bom, num primeiro momento, assim, eu gostaria de agradecer realmente as pessoas da igreja, né, que
compraram né, quando eu digo assim, que abriram as portas para a gente, né, para a clínica que eu montei aqui na comunidade junto com uma sócia, né, e a gente veio fazer essa proposta para a igreja, para que a gente pudesse também repassar o que a gente está recebendo para a comunidade, né, e nesse primeiro momento gostaria de agradecer a isso. E, bom, eu acho que uma mensagem é que a inteligência emocional, tomando como base o que a gente vem conversando hoje, ela é possível para todo mundo, né? Mas se você não consegue ainda chegar nesse ponto que a gente está propondo aqui de pensamento ou de autoconhecimento, que você também não se cobre tanto. Existem situações que são mais difíceis de ultrapassar e nem por isso a gente está falando de competência ou incompetência de uma pessoa ou outra. Eu acho que é isso. Acho que se trate com mais carinho pode ser um bom começo. Um bom começo. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a visita do Thiago também, ansioso pela estreia do programa, que será no dia 13. Próxima segunda, já. Próxima segunda-feira, às 8h30, então não percam, tá? Mandar um abraço para aqueles que nos assistiram, João Carlos, Crispim, Clóvis, a minha cunhadinha de Glaucia, meus parabéns, muitos anos de vida, Deus abençoe você e sua família. Para dona Edith, minha esposa também que está nos assistindo, para toda a comunidade que acompanhou esse programa, e até a próxima quarta-feira, fiquem com Deus, uma ótima noite e a paz do Senhor a todos.